Mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E sempre passo alguns avisos aqui para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje. Sexta-feira, a casa tem o dia que é reservado para tratamento de dependência química. Começa às 8 horas da noite. Tanto o dependente como o familiar podem participar desse trabalho. Os demais dias nós vamos ter a assistência de hoje, palestra e passe. Quem quiser fazer um tratamento para uma pessoa ou um tratamento para si, chegue meia hora antes das assistências, vai conversar com hoje especificamente a Sandra. Nos demais dias tem o trabalhador da casa que é responsável em fazer esse tratamento regular. E nós temos também, a partir deste ano, o reinício do curso de doutrina. Quem quiser conhecer sobre a doutrina espírita, a codificação, chegue também um pouco antes da assistência, vai conversar com o trabalhador que ele vai fazer a inscrição. A previsão de início do curso é no dia 7 de fevereiro. Então, até esse período é possível fazer a inscrição. E no mais, eu venho pedir a colaboração. Vocês acho que até já conhecem o trabalho, mas é bom reforçar sobre as doações para a cesta básica. Nós estamos atendendo 85 famílias. No último sábado nós fizemos a primeira entrega do ano. Nós temos mais 11 entregas também ao longo do ano. Quem puder nos doar qualquer alimento não perecível, já vai colaborar aqui conosco. E como sempre nós fazemos, eu vou fazer o convite para nós agora, a partir desse momento, iniciarmos a nossa assistência de hoje. E toda a reunião espírita nós iniciamos com uma prece. É o que nós vamos fazer agora. E assim, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, lembrando as palavras de Jesus, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, falando em nome dele, ele aqui estaria. Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos. E hoje a nossa oração será um pouquinho diferente, que eu acho que é muito pertinente ao que nós enfrentamos no curso da nossa vida. Disseram que não vencerás em teus empreendimentos. Disseram que o teu doente querido está no clima da morte. Disseram que atravessará longa noite de provações, que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas, que não te recuperarás de certas perdas sofridas, que não realizarás os sonhos que acalentas, que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio, que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente, sobre pedras e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Com essa mensagem de Emmanuel, eu inicio os trabalhos dessa noite. Que Jesus esteja aqui conosco. Nós vamos aqui, agora eu vou dar a palavra à nossa companheira Kátia, que vai falar hoje sobre os papéis que assumimos na vida. Tenha uma boa noite a todos. Dá para desligar aqui o boa noite no menino? Senão começa a tossir. Eu também. Eu também, então tá bom. E aí, tudo bem? Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça. É uma alegria daqui de terça-feira, porque eu raramente venho às terças, né? E estou muito feliz de ter conseguido conciliar a agenda aí com a Sandra. Então, boa noite a vocês, boa noite. Tem o pessoal na internet, né? Eu sempre esqueço deles. Eu também. Então, tá bom. Nossa, tá vendo? A gente vai descobrir que é irmão gêmeo. Mais um pouco, né? Assim. Mas isso tem tudo a ver com o tema, entendeu? Que é os papéis que a gente desempenha, que está num livro do Raul Teixeira, com a Benedita Maria, é o espírito que psicografa através do Raul, e o livro se chama Todos Precisam de Paz na Alma. Eu gosto muito de fazer relações entre... para mim não existe acaso, e tudo tem uma ordem natural que se combina. O esquema é nós termos olhos para perceber as relações, né? Então,
um livro que chama Todos Precisam de Paz na Alma. Falar sobre os papéis que nós assumimos na vida é muito interessante. Porque os papéis que nós assumimos na vida, será que são de quem tem paz na alma, de quem procura ou de quem não está muito aqui? Né? Porque muitas vezes a gente reivindica algumas coisas de fora, não de dentro. Se alguém me irrita, ou me deixa irada, ou me deixa triste, esse problema é meu, não é do outro. Eu só dei permissão para que ele me afetasse. E essa permissão, a partir do momento que foi dada, a responsável pelo sentimento sou eu. E por isso eu lembrei, quando eu comecei a pensar sobre o tema, de algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente de Jesus, quando ele diz, já no final, né, já crucificado, ele diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não é a paz do mundo. E aí é interessante pensar, se adiantou ele dar a paz e deixar a paz. E o que isso significa? Que paz que ele deixou? Porque, na forma como nós vivemos, nós não estamos preparados para a paz. E o nosso linguajar mostra muito isso. Levanta dizendo que vai matar um leão por dia. Diz que quer matar o chefe. Diz que o colega atrapalha. Que o parente é um porre. Que não sei... ou seja, quando alguém fala assim, não, mas o mundo não é tão ruim assim, você fala assim, como não? Você tá cego. Você não está enxergando a realidade. A gente vive numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais reclamando. E só vendo o negativo. E quando Jesus fala da paz que ele deixa, é a paz de alguém que, vamos considerar só aquela encarnação, né? Alguém que nasceu numa família em que ele não era aceito pelos irmãos, em que o pai já teve uma certa dificuldade de aceitar a história que o anjo contou para ele, né? Eu não vou entrar no mérito se essas coisas são verdadeiras ou não. Eu vou contar a história oficial. Né, Luizinho? A história oficial é essa. Ele foi anunciado para José, e o anjo disse para José, ó, ele não é teu filho, mas você vai criar. Começa assim, né? Aí ele nasce diferente de todo mundo. Porque ele nasceu sem pai. O pai dele era Deus, ele não tinha pai. José já tinha filho. Se Maria tinha ou não é outra discussão, mas vamos lá. Era o primeiro de Maria. Aí ele nasce no meio de um curral, com um monte de bicho. Vem rei mago de tudo. Né? O nascimento dele é anunciado por uma estrela que leva as pessoas até lá. Vamos pensar de forma... Eu estou contando a história oficial. Claro que cada coisa dessa tem um simbolismo, mas vamos esquecer o simbolismo. Aí esse cara foi crescendo, e eu fico imaginando como ele devia ser uma criança legal. Como os irmãos deviam gostar de brincar com ele. Um dia desse falaram para mim que eu estou errada. Eu falei assim, olha, enquanto não me provarem o contrário, eu não acredito. Jesus, vamos lá jogar bola. Não. Por quê? Porque eu não vou te dar um... Ou então ele jogava a bola, deixando a bola passar, não batendo no outro, né? O cara chuta em gol para deixar o cara feliz, ele deixa entrar, né? Devia ser mais ou menos assim. Vamos caçar ninho de passarinho. Porque lá tem. Vamos jogar pedra na janela do vizinho. Vamos xingar o leproso que passa na rua. Porque, gente, se as nossas brincadeiras são do jeito que são, com o Facebook, fazendo o maior trabalho agora para tentar suavizar a raiva que permeia aquela rede social pelo comportamento das pessoas, é uma coisa bem legal isso. A gente vê uma rede social que vive disso, preocupada em melhorar o clima da rede social, onde todo mundo, teoricamente, vai para se divertir. Então, eu fico imaginando as brincadeiras de moleque na Judéia, né? Há 2.050 anos atrás. Dá para imaginar como é que é? Deve ser terrível, né?
Aí ele falava assim, não vou fazer, não faço, não quero. Podia ser até que ele nem falasse, olha, não façam vocês. Deixa, porque ele respeitava o livre-arbítrio. Ele só não ia. Porque ele era igualzinho a todo mundo, né? Aí vão apresentar o moleque lá no templo, largam o moleque lá no templo, por algum motivo esquecem o moleque lá no templo. Quando vão buscar, o que ele está fazendo? Arranjando enguiço. Discutindo com os doutores do templo. Aí ele sossega. Volta para casa, sossega por um tempo, o pai morre, ele ajuda a cuidar da família, até que ele chega aos 30 anos, que era a maioridade do homem judeu naquela época. Então aí, tudo que ele fizesse, ele não responsabilizaria, a família dele não seria mais responsabilizada. E aí ele sai fazendo o quê? O que toda mãe quer para o filho. Andando com ladrão, prostituta, doente, bandido, brigando com o Sinédrio e com o Império Romano. É isso que a gente quer para um filho, não é? Aí não basta, o cara é preso e crucificado. E ainda me some do túmulo. Então, quando ele fala, minha paz eu vos deixo, esse cara realmente tinha paz, gente. Porque ele desenvolveu essa paz para conseguir passar por tudo isso. Se alguém deixar de nos cumprimentar de manhã, a gente já se sente rejeitado? Não é? Imagina você passar uma vida sendo diferente de todo mundo, num meio que não é nem um pouco favorável à tua presença. E que quem te apoia não é aprovado pela sociedade. Não é companhia recomendável. Aí a gente para pensar e fala assim, como que ele viveu em paz? Como ele viveu bem? Como ele ajudou todo mundo? Porque essa paz ele conquistou. Então a paz que ele deixa é o exemplo da paz possível. E que nós devemos almejar. Mas não significa que ele nos fez incorporar a paz. Porque isso é desenvolvido por nós. E é desenvolvido por nós nesses papéis que nós assumimos na vida. Porque daqui a pouco vocês vão achar que eu esqueci do tema. Não esqueci, não. Né? Esses papéis que nós assumimos na vida têm o objetivo de nos ajudar a evoluir. Na verdade, não é ajudar, é fazer. Esses papéis ou nos obrigam, ou nós evoluímos, ou nós vamos chorar, reclamar, lamentar. Se não fizer o aprendizado, vai ter o sofrimento. E a Benedita Maria aqui começa a falar dos papéis no seio da família. Todo mundo tem uma família. Até quem acha que não tem, tem. Porque nasceu, tem família. Estou falando da família encarnada. Agora, vamos olhar. Quem tem família grande aqui? Só eu? Grande que eu falo assim, 17 primos. Em 3? 13. Ah, não, então, ó, meu querido. Com 13 irmãos, você tem uns 90 primos, mais ou menos. Né? Então, porque tem gente que fala assim, a família é grande, sou eu e meu irmão. Não, pode ser grande para os dias atuais. Estou falando de família grande, que nem a dele mesmo. Você gosta de todo mundo da família, né? Adora? De verdade? Ah, então, mas percebe? É legal pensar nisso, né? Porque como que aquela pessoa que você gosta tanto arranjou um agregado tão insuportável? O que aconteceu para ele fazer isso com você? Ele não gosta de você. E aí, às vezes, o agregado ainda afasta essa figura da gente. Estou fazendo piada, mas é mais ou menos assim. Quando você vai, então, para primo, tio, agora você vai parar de ir, para primo, tio, essas coisas, será que a gente gosta de todos os tios e primos? A gente gosta muito de alguns que a gente não vê nunca. Ou quando desencarna, então é uma maravilha. Na minha família não, porque como é todo mundo espírita, velório de família espírita, 4 gerações é um horror, porque parece festa. Todo mundo vai, ninguém se vê há um monte de tempo, e daí conversa, bate papo, aproveita para reunir família. Né? Mas é legal pensar, porque tem alguns primos meus de 3º grau, que eu adoro. Adoro mesmo, gente, paixão. Só porque eu não vivo perto deles.
Porque se eu vivesse, não ia dar certo. Então, é legal a gente pensar nessas coisas, porque você fala assim, por que eu nasci no meio dessas pessoas? Eu sempre digo, e quem aqui já me ouviu, pode já ter ouvido eu falar isso, eu sou de uma família, tanto para o lado de pai e de mãe, de mulheres poderosas. Todo mundo aqui sabe o que é uma mulher poderosa, né? Mandona, matriarca, que domina e controla tudo e não aceita ser contrariada. Ela tem a rédea. E no meio de todas as dominadoras sempre tem a dominante, né? Você tem uma gradação aí. Então, pelo lado da família do meu pai, eu tive uma tia-avó que não teve filhos, não era a mais velha, mas era uma das primeiras filhas do meu bisavô. Ninguém na família piscava sem pedir a bênção. E se ela falasse, você fez besteira, a pessoa que não aparecesse na frente dela por um tempo. Né? Mas ela era boníssima. Tudo bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na família da minha mãe, eram 7 irmãos, hoje tem só 3 encarnadas. A mais velha, que já está com seus 95 anos, tem várias limitações físicas, mas uma mente incrível. Ela controla a família numa boa. E aí, quando eu tinha... E é muito fácil você replicar comportamento. Cuidado com essa expressão que eu acabei de usar, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque você parte do princípio que se você nasceu numa família forte, aquele é o teu modelo de comportamento. Até que eu estava com uns 40 anos, então já faz 20, e eu ainda não consegui resolver o problema, que me caiu uma ficha importante. Eu só nasci no meio de iguais, com um objetivo, que com certeza não é continuar fazendo a mesma coisa. Porque senão como é que eu vou evoluir? Que aprendizado eu vou tirar desse meio? Eu vou fortalecer o quanto eu sou controladora, o quanto eu sou duro, o quanto eu sou exigente, o quanto eu... Isso vai contra a lei do amor. Se vai contra a lei do amor, o caminho não é esse. E aí você começa a fazer um esforço incrível para perceber as situações em que você replica tudo aquilo que você critica no outro. Porque, claro que cada um é dominador de um jeito. Não é? Não tem uma receita. Cada um domina de uma forma, com um discurso e situações específicas. Essa minha tia-avó que eu falei, o problema dela era a preservação do nome da família. Se ela achasse que alguém fez alguma coisa que prejudicasse o sobrenome da família, a coisa ficava feia. Ok? Então, cada um é uma coisa diferente. E aí você tem que começar a perceber aonde é a tua faixa, aonde está a tua faixa, qual é o teu jogo, porque você faz a mesma coisa. Então, você não pode reclamar do que o outro faz. Mas por que você nasce no meio? Por afinidade. E para aprender em conjunto. Porque nós vamos assumindo papéis. E é muito legal. Ele fala aqui no texto, e quando a gente estuda doutrina, processo reencarnatório, essas coisas, a gente descobre que a gente alterna papéis ao longo das nossas encarnações. Então, hoje eu estou mulher, solteira, em São Paulo, filha de fulano e de fulana, filha única. Mas, no passado, eu posso ter sido um homem casado com 3 amantes e 20 filhos. E hoje eu nasço como filha única no meio das 3 amantes e dos 20 filhos que eu tive, não tem importância. Filha da esposa. Eu estou criando um quadro, mas eu estou dizendo para vocês que é assim que funciona esse papel na vida. Então, eu estou filha hoje da minha mãe. Mas isso não significa... Ela não é a minha mãe em espírito. Ela me possibilitou o corpo para eu estar aqui. O meu espírito não tem... espírito, não tem absolutamente nada a ver com herança física.
E nós nos reunimos, como eu disse, por afinidades, por interesses em comum e por necessidades de aprendizado e necessidades evolutivas. E aí a gente para. Como que eu vou aprender com quem me incomoda, com quem me cutuca? E aí, se a gente começa a expandir da família para a escola, na infância, para o trabalho, para os agregados, a gente vai percebendo que cada pessoa que está na nossa vida, ou que esteve, ou que estará, tem uma finalidade de aprendizado para nós, não é para ela. E o aprendizado sempre exige, meus amores, a mudança de comportamento, senão não aprende. Como que a gente aprendeu na escola? Vocês lembram, né? Como é que era estudar? Ou esqueceram tudo? Né? Começou lá, desenhando o A, o O, sei lá quem usou caminho suave, né? Desenhou as vogais, depois desenhou as consoantes, aí começou a juntar consoante com vogal, aí começou a ler sílaba, né? Então, caneca, vocês lembram disso, né? Pato, né? Depois mudou a forma de educação, mas assim, a criança ainda aprende desenhando letra. Copiando, sem saber o que é aquilo. E para a gente avançar, se nós acharmos que já sabemos tudo, nós não vamos continuar estudando. Então, se nós acharmos que nós já conquistamos a paz e que o outro é que nos tira a paz, nós já cometemos um problema aí. Porque se o outro me tira, é porque eu não tenho. Né? Vinícius, que é um escritor espírita desencarnado há muito tempo, mas que tem obras lindas sobre interpretação do Evangelho, né? Ele chama Pedro de Camargo, ele assina os livros como Vinícius. No livro Em Torno do Mestre, ele tem um texto sobre a paciência, que foi a minha primeira palestra espírita na vida, eu nunca vou esquecer disso. E ele fala lá que ninguém perde aquilo que não tem. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não vou perder dinheiro. Se eu não tenho paciência, eu não vou perder. Se eu não tenho tolerância, eu não vou perder. O nosso ponto hoje é que nós temos um pouco de tudo, mas não o suficiente. Então, nós temos que começar a detectar nessas pessoas que nos cercam o papel dela para que a gente desenvolva aquele pedaço da paciência que nós ainda não desenvolvemos. O pedaço da tolerância que ainda não foi desenvolvido. E tomando muito cuidado para que a gente não sirva de instrumento evolutivo para elas, sem usufruirmos para nós. Uma frase muito bonita para dizer o seguinte: cuidado para não fazer a pessoa evoluir por nós sermos intolerantes e nós ficarmos para trás. Porque às vezes a gente é tão irracível com quem nos cerca que essas pessoas evoluem e nós continuamos sem notar. Então, essa alternância de papéis, a gente começa na família, que é o nosso núcleo inicial. Não importa se você vai para a escolinha com 6 meses ou com 5 anos, teu núcleo inicial e as suas primeiras referências são a família. E aí você começa a criar núcleo, e esse núcleo familiar também vai aumentando. Primeiro é pai, mãe, irmãos, aí você vai conhecendo o primo daqui, primo, né? E a família vai expandindo. Você vai para a escola, você começa a trabalhar, você começa a viajar, você começa a ter vida social, e pessoas vão começando a se incorporar à nossa história individual. E nós vamos assumindo papéis. Então, tem aquelas pessoas para quem nós somos o confidente. Tem aquelas pessoas para quem nós somos o insuportável. Tem aquelas pessoas que só nos chamam quando querem ir para farra, fazer bagunça, contar piada. Nada é certo ou errado. O problema não é esse. Qual é o papel que nós desempenhamos? E isso não é hipocrisia, se nós tivermos consciência de que nós somos multifacetados. O problema é nós querermos ignorar que nós gostamos de resistir à lei divina. Que nós gostamos, às vezes, de uma fofoquinha básica, né? Às vezes até de uma fofoquinha mais apimentada, que nós temos aí os nossos preconceitos. Nada disso é errado, isso faz parte
dos papéis que nós estamos assumindo e de como nós estamos caminhando. Então, para eu evoluir, eu vou ter que primeiro saber onde eu tenho que investir. Se eu não souber no que eu tenho que investir em mim, eu posso estar jogando tempo fora. Porque eu posso, inclusive, estar achando que, como todo mundo que me cerca tem lá suas reclamações a meu respeito, estão todos errados e eu não quero ouvir ninguém. Porque eu estou certa. Vive-se muito bem dessa forma. Bem mal, né? Porque a pessoa se torna... Tem maneira de tudo... Qualquer um que fale que gosta dela, ela não acredita, porque ninguém gosta. Né? Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, ó dor, ó vida, né? E nós estamos num meio hoje que as pessoas estão fazendo muito isso. E ainda rompendo relacionamentos por motivos políticos. Né? E aqui tem uma frase que eu quero ler para vocês. Depois eu vou só... Tenho mais uns minutinhos, né? Que eu sou mestre em estourar horário. Independentemente dos papéis que são vividos e alternados na família, alternam-se também os quadros do trabalho com que se fundamentam as profissões, das buscas do entendimento religioso e outras incontáveis relações sociais. Olha que interessante. Eu disse para vocês, eu sou de uma família espírita, então nessa encarnação eu não soube o que é vir de outra religião. Mas ainda muita gente vem para o espiritismo vindo de outra religião. Sei, imagino que aqui tenha gente que tenha passado por isso. E eu fico imaginando a dificuldade que deve ser você romper com uma série de coisas que foram te passadas por anos na vida como verdade, e você comunicar às pessoas que você ama, que você gosta, que continuam seguindo aquilo que você mudou, que aquilo não é mais suficiente. Temos que entender o seguinte, essa história de que não é bom para mim, cuidado. Porque tem um monte de coisa que não é boa pra gente, que, né, eu provo bem com as minhas gorduras, que tem um monte de coisa que não é boa para mim, que eu usufruo. Então, o problema não é ser bom. Não é mais suficiente. Eu estou precisando caminhar além. Eu estou precisando descortinar novas fronteiras, novos mundos, novas filosofias, aprofundar algumas reflexões. E essas pessoas vão se ressentir. Ou não se ressentiram. Foi suave. Foi suave. Tem gente que esconde porque não consegue. A família não aceita. E como você vai lidar com isso? Você vai culpar os outros por você não evoluir? Porque evoluir é mudar de opinião. Eu parto de um raciocínio bem simples. Toda vez que eu tenho a minha opinião fechada, significa que eu estou errada. Porque eu não sou um espírito perfeito. Eu ainda não cheguei na condição de Jesus de passar por 1/5 do que ele passou. E, gente, eu não aguentaria carregar aquela cruz. O resto é o de menos. Né? Se eu carregar a cruz, eu não vou sentir a chicotada, porque a musculatura vai estar tão amortecida, né, que tudo vai... É legal a gente pensar nisso. Como a gente vive e reage nas nossas situações de dificuldade. Então eu fico imaginando que deve ser muito difícil, como eu vejo ainda pessoas que nasceram em família espírita, como eu nasci, que viveram desde criança dentro do centro espírita, estudando doutrina, que ainda traz toda uma ritualística que está lá no passado, porque não conseguiu romper com aquilo. Nada é certo ou errado. O esquema só é o seguinte, para evoluir, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que buscar alternar o meu papel. Não é quando eu falo, isso não é aquela história de que assim, os pais quando tiverem velhos viram nossos filhos. Não, isso é mentira. Eles continuam sendo pais. A relação é completamente diferente. Mas eles se tornam dependentes de nós. São coisas completamente diferentes também. Numa época em que nós temos interesses múltiplos, eles vão precisar que o nosso interesse foque neles. E às vezes isso vem sem você perceber, porque vem muito rápido, por um acidente, por uma cirurgia, por N motivos, e você não se programou para aquilo. Mas você vai assumir um novo papel. E como assumir esse papel?
aceitando que nós não sabemos tudo e que tudo vai ser aprendizado. De novo, repito, isso não é simples, nem é tranquilo para nós trabalharmos. Mas é a única forma de nós entendermos a paz que Jesus nos deixa e o que é evoluir. E por que nós passamos por essas dificuldades? Porque a gente esquece na nossa vida de todas as vitórias que nós temos. E para estarmos aqui hoje, neste preciso momento, espaço-tempo hoje, aqui na Casa do Caminho, se nós pensarmos desde quando nós nascemos, primeiro nós vencemos o parto. Que segundo os médicos é um momento, eu não estou falando nem de espírito, eu estou falando de medicina, de ciência. É um momento extremamente perigoso. Extremamente, o risco é muito grande. A gente venceu isso. Primeiro, já teve um espermatozoide muito do esperto que conseguiu, fecundar um óvulo que podia estar se fazendo de doce. Tudo isso são vitórias nossas na vida. A gente venceu catapora, rubéola, tosse comprida, porque ainda existem essas doenças, sarampo. Tem gente vencendo febre amarela, chikungunya, e aí fala que a vida é um horror. E alguém chama ele de derrotado, como foi na leitura dele aqui, e a pessoa aceita. Como derrotados? Eu sarei da febre amarela. Eu sarei da chikungunya. É interessante. Eu não, viu, gente? Nada disso, mas assim. Só estou dando exemplo, porque eu sarei, eu falo que eu sou uma sobrevivente de uma difteria aos 3 anos de idade, numa época que isso mata até hoje, né? É que hoje tem vacina, mas... Então, eu sobrevivi a uma difteria. Então, se a gente sobrevive a coisas tão complexas, não é? A gente sobreviveu a professores horríveis na escola, a colegas maldosos. A gente sobreviveu aos tombos que a gente levou, aos telhados que subiu e despencou, aqueles brinquedos malucos que a gente acha que faz graça e vai lá. Eu vejo alguns... Eu sou covarde. Eu vejo alguns brinquedos, mas eu não sou nem morta. Nem morta mesmo, porque nem em espírito eu vou querer pousar no negócio aquele. Faz rapel, sobrevive ao rapel, sobrevive a paraquedas, sei lá, sobrevive a tanta coisa. Sobrevive a andar de bicicleta numa marginal. Vocês vão falar, não, mas isso é corriqueiro. Não, isso não é corriqueiro, isso é vitória. Porque um monte de gente não sobrevive. Então, nós temos comemorações a fazer. Nós temos conquistas. Nem que seja a roupa que nós estamos vestindo. Nós compramos e pagamos por ela e podemos escolher. Tem gente que não pode. Também não é para fazer o outro de coitadinho. Porque a palavra coitadinho, eu não sei se vocês sabem, tem uma origem horrível. Ela vem da palavra coito. Então é melhor não usar e não chamar ninguém de coitadinho. Mas se... Tem tanta gente que não tem, por quê? Porque está precisando fazer aprendizados que se nós não usufruirmos do que nós temos, pode ser que a gente tenha que vir a fazer. Porque nós achamos que nós não estamos passando pela mesma situação, porque já aprendemos. Esse é um outro pontinho complicado nesses papéis que nós assumimos. Porque quando nós já aprendemos, nós não reclamamos, não criticamos e não julgamos. Nós entendemos. Alguém já tentou ensinar alguma disciplina, seja português, matemática, aquilo que é mais difícil para você, para alguém que não sabe, porque você acha que você sabe? Alguém já tentou aqui? E aí você descobre que você não lembra mais nada, que você não sabe mais nada, e que você, pior ainda, não sabe ensinar. E o outro começa a te corrigir e mostrar para você que você está errado, e você vai ficando com vergonha, vai ficando irritado, aí fala assim, não, mas as crianças de hoje sabem muito mais do que eu. Não, elas não sabem, não. Elas não sabem as coisas que nós sabemos por estarmos encarnados até hoje. Por termos passado por revoluções tecnológicas, por formas diferentes de trabalhar a vida, num ritmo alucinante, tendo que administrar os nossos papéis e se manter encarnado. E buscando a paz que Jesus nos deixou. Porque ele deixou, ela está por aí.
O esquema é aonde eu vou achar. Porque se o cara falou para mim, lá na cruz, ó, eu te deixo a minha paz, que não é a paz do mundo, ele já deu uma dica. Não adianta querer fim de guerra, porque não é por aí que você vai trabalhar. Não adianta você não querer que as pessoas briguem mais. Não é a paz do mundo. É a minha paz. Que eu posso desenvolver no meio do Haiti, do Havaí, nesse final de semana, quando receberam um aviso fake de um ataque de bomba, né? Devia ter alguém ali em paz, porque se morresse não tinha problema. O problema não é morrer. O problema não é desencarnar. O problema é não assumir os papéis que nos cabem. Que eles se resumem numa única posição. E não vai dar tempo de ler o Evangelho, mas eu vou sinalizar para vocês. Vocês leem em casa. Vocês fazem dever de casa, quando não tiver nada para fazer assim. Não. Pode pegar pela internet, tem PDF para o celular, para o tablet, para tudo. Aí vocês leem. Assumirmos o nosso papel, que é um só. Qualquer situação, qualquer texto que a gente leia sobre os papéis que nós temos que desempenhar, ele se resume a uma única condição: evoluir. Caminharmos para a nossa condição de espíritos puros. Nos tornarmos espíritos crísticos. Reencarnarmos como Jesus, num meio como ele reencarnou, e passarmos pelo que ele passou. Não obrigatoriamente todo mundo, mas eu estou usando só como exemplo, porque outros vão fazer outros trabalhos. Mas eu sei, isso aqui esse mosquito aqui é suspeito. Eu já tomei a vacina da febre amarela há 3 anos. A gente tem que pensar nisso, que nós vamos um dia ganhar. Ganhar é ótimo, né? Porque não é presente, né? É conquista. Um mundo, podemos ganhar de Deus um mundo como esse, para cuidarmos dessas pessoas no seu processo evolutivo. E sermos o modelo para elas, como Jesus é para nós. E eu sou franca para vocês, eu não estou com pressa, não. Passar pelo que o cara passou me desanima. Aí eu começo a pensar, como viver os espíritos que foram bons aqui na Terra? Bons dentro do nosso conceito, não no conceito da escala espírita. Quando a gente vai para a escala espírita, a gente descobre que esses espíritos só eram próximos aos regenerados, né, Luizinho? Aí eu vou lá, Madre Teresa. Nasceu rica, bem, né, na Índia. Aí um dia ela está andando nasceu rica, bem na Índia, andando pela rua, ela vê uma carroça cheia de leproso. Nós estamos preparados para viver num meio igual a esse, meus amores? Não, porque a gente fala, é tudo lindo, né? Romântico. Imagina você viver numa cidade onde os leprosos são carregados, morrem na rua e são carregados de carroça. Aí ela percebeu que um estava se mexendo. E ela resolve, ou seja, essa é a porta de Damasco dela, né? Vamos pensar, Irmã Dulce, lá em Recife, uma cidade linda, praias maravilhosas, lugares lindos, Olinda do lado, papapá, bababá, bababá. Problemas de saúde terríveis. 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 Pequenininha, feinha, magricela e doente. Não estou falando mal, eu estou descrevendo a pessoa. Fisicamente, sem nenhum preconceito. Eu não posso dizer que eu tenho 1,80 m, um cabelo cacheado, mas nem com... Não segura nem o implante, que nem os tic-tac que eu pusei aqui, né? E que eu sou magra, linda e loira. Não, não vai dar certo. Isso está errado. Ou que eu sou uma negra, rainha de bateria de escola de samba. Não vai dar certo. São coisas que não... Então, cada um é o que é, né? Também teve uma vida sofrível. Aí a gente vai lá para o Gandhi. Nasce na Índia, se ele estudou e foi estudar na Inglaterra, é porque a família tinha posses, ou seja, o cara não era pobre. Aliás, era uma família de advogados e juristas como a tua, né? É como ele, é parente, assim. Aí ele foi estudar em Londres e um belo dia ele vai pegar um trem na Índia e não deixa uma pessoa entrar por causa da casta. E aquilo... Ele todo imbuído, né, impregnado do direito inglês,
e da liberdade, porque Londres é a cidade mais maluca desse mundo, né? E quando a gente lê a história da Inglaterra, entende por quê, né? Porque lá as pessoas podem fazer o que elas quiserem, que um não enxerga o que o outro está fazendo e não se preocupa. Então ele vindo com toda aquilo, ele vê o hindu como ele, e era hindu, não era nem indiano, o hindu como ele não poderia entrar no trem. Ele se revolta e cria todo um movimento. Já era casado, já tinha filho, e essas pessoas vão sofrer todas as consequências da escolha dele. Porque não devia ser fácil a vida dessas pessoas. Quando aquele cara devia resolver fazer greve de fome e a polícia ficava, né, em cima dele, não devia ser fácil. Não, é não violência, tá bom, mas eu sento em frente ao prédio e não saio. Me arrancam, me batem, mas eu não saio, eu não faço nada para reagir. É legal a gente pensar nessas coisas, como deve ser fácil para quem vive à volta. É que a gente de fora acha tudo romântico e lindo. O trem é a porta de Damasco dele. E a partir daí, como ele desencarna. E como ele leva a vida a partir daí. Fácil, a gente está pronto para isso. Tá? Não. Então vamos começar a assumir. Aí a gente vem para o Chico Xavier. Vou pegar um bem básico assim, né? Vem para o Chico Xavier. Nasce pobre no interior de Minas, uma cidade paupérrima. A mãe morre cedo, o pai casa porque tinha um monte de filho, e ele levava garfada na barriga. Só para resumir assim, bem, né? E foi doente a vida inteira. É legal pensar essas. E ele desencarnou velho e com tranquilidade, né? Mas com dificuldades inúmeras na vida. Então é muito bonito a gente do lado de fora olhar o papel que a pessoa está desempenhando e achar que para ela é fácil. Para ela é tão difícil quanto é para nós. E por isso nós temos obras que nos ajudam nos momentos de dificuldade, para que a gente reflita. Como esse texto que eu li, ou como esse livrinho que eu adoro. Então eu vou dar as minhas dicas de leitura para vocês, porque agora eu estourei o tempo. Vocês procuram no capítulo 7º, é 7º? É 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. O texto, Missão do Homem Inteligente na Terra. Eu gosto muito quando as coisas vêm com inteligência embutida. Então, quando eu vejo a definição de espírito, eu adoro a definição de espírito, que é dado pelos espíritos para nós. Alguém sabe qual é? O ser inteligente da criação. Eu adoro essa definição. Eu estou procurando onde está. Por que eu faço tanta asneira se eu sou o ser inteligente da criação? Porque eu esqueço a inteligência em algum lugar, mas eu, por criação, por origem, todos nós e todo mundo que a gente acha que é corrupto, que é bandido, que é... são os seres inteligentes da criação. Que só estão deixando a inteligência em algum lugar? Não, meus amores. Estão desenvolvendo a inteligência. Então, o que nós não sabemos ainda é o que precisa ser desenvolvido. Então, se eu ainda sou corrupta ou corruptora, é porque eu ainda não desenvolvi essa inteligência. E eu não estou falando daquele livro das inteligências múltiplas. Eu estou falando do desenvolvimento de inteligência como conquista de virtude, como expansão de consciência. Eu não desenvolvi. Se eu não desenvolvi, não significa que eu não tenha, né? E se a minha porta de Damasco for pesada, pode ser que eu evolua mais rápido do que quem acha que já tem. O outro texto, que tem tudo a ver com os dias atuais e com essa raiva insana que está dominando as pessoas, está no capítulo 9, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e tem 6º, que é um texto de Lázaro sobre a afabilidade e a doçura. Só uma frasezinha que é linda para vocês verem. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, conduz à afabilidade e à doçura. Aí a gente descreve algumas pessoas como doce. Elas são doces porque elas têm uma fala doce, ou porque elas são cheias de, né, de coisinha, de frufru, né? Ai, é tão doce, ela é tão meiguinha, né? Mas olha, de que doce, o que é ser doce? Né? Eu também sou doce porque eu sou diabética. Tenho excesso de açúcar, né? E adoro comer doce. A benevolência para com os semelhantes
é fruto do amor ao próximo. Então, para ser benevolente, você tem que amar o próximo. Olha isso, a linha de pensamento. E aí você vai ser afável e dócil. Ou seja, eu sou tão afável, eu cumprimento todo mundo sorrindo. É todo mundo mesmo? Quantos posts de verdade, como é que é? Aquelas indiretas que o povo põe, mensagem edificante com indireta, põe para o mundo, eu leio e falo assim, com certeza não é para mim. Né? Porque não deve ser. No capítulo 17, que esse capítulo tem que ser lido inteiro, ele chama Sede Perfeitos. Mas tem um texto do homem de bem que o espírito que o passa, que eu não sei quem é, ele vai elencando um monte de coisa que o homem de bem faz. Mas o legal para mim, porque eu vou lendo e vejo que eu não faço nada, e aí quando eu chego no último parágrafo, a surra é feia, porque vem a seguinte frase. Esta não é... E ó, o texto, ó, vocês estão vendo a letrinha aqui, né? Ele vai daqui até aqui. Ó, ele é grandinho. Depois de escrever tudo isso, o Espírito dá o seguinte recadinho para nós. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Isso é trágico, porque você fala assim, eu já não faço nada. Aí quando eu ainda vou chegar à conclusão que dá uma preguiça, né? Nessa hora a gente vira, né? Estou com preguiça. E o outro texto que eu quero recomendar para vocês, também no Sede Perfeitos, é o homem no mundo. É o nosso papel no mundo. E é o nosso papel, volto a repetir, independentemente das cenas que nós tenhamos que interpretar, né? É evoluir. É esse o convite sempre. E é achar aquela paz que Jesus entregou para nós. Que ela só está num lugar. Dentro de nós. Mas a gente tem que tirar tanto lixo para chegar lá, né? Porque a gente é meio acumulador, né? Acumula um monte de sentimento e o amor, tudo aquilo que foi criado conosco em essência, que foi nos dado na essência, que nós temos que descortinar, nós vamos jogando lixo por cima. E carrega de encarnação para encarnação um monte de mala. Tanto que eu às vezes digo, e vou dizer aqui para vocês, que aquela história da porta estreita, não desconfiando de Jesus, mas eu acho que ele só quis ser bondoso com a gente. Não é a porta que é estreita, é a bagagem que é grande. Não passa. Você carrega tanto pacote, tanta mala, que não vai passar. Você nunca pegou o ônibus com 2 sacolas, uma mochila e quer passar na roleta? Você empaca. A porta não é estreita, meus amores. Nós é que estamos sobrecarregados de bagagem. E na lei divina tem uma coisa legal. Não cobra excesso de bagagem, mas também não tem tarifa livre. Tá? Feliz ano novo, que pode ser novo a cada segundo. Não precisa mudar o ano. Podemos mudar toda a nossa vida no momento que quisermos. Mas, claro, vai depender de uma série de situações nossas que não são tão fáceis. Nós podemos ser um Gandhi, ser Madre Teresa, ser Chico Xavier, mas vamos, neste momento, nos preocupar apenas com o papel que temos hoje, que é ser quem somos, para chegarmos um dia mais à frente. Um dia por vez. Beijo, obrigada. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão, uma colocação, comentário, discordância? Esgotou, mas foi extremamente profunda o que você se propôs a colocar hoje. Obrigado, viu? Beijo. Como a Kátia bem disse, em relação à paz, nós temos que a todo momento trabalhar, seja aqui ou para outras vidas, ou para um plano espiritual. Nós vamos agora nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Jesus, e juntos com Ele, nessa sintonia em que Ele nos proporciona, nós vamos fazer um exercício das vibrações. E através das vibrações nós vamos levar amor, fraternidade, solidariedade,
vamos empenhar todos aqueles sentimentos positivos que nós possuímos. Assim, em sintonia com o Pai, vibremos. Vibremos por todos os povos, por todas as nações, pelo Brasil, a pátria do Evangelho. Vibremos por aqueles que se dizem os nossos inimigos. Vibremos pelos enfermos e pelos moribundos. Vibremos por aqueles que estão nas casas prisionais. Vibremos pelos hospitais, asilos e orfanatos. Vibremos pelos obsessores e pelos obsediados. Vibremos por aqueles que enfrentam as doenças da alma, as doenças do espírito. E vibremos também por aqueles que enfrentam as dificuldades, as adversidades sociais. E se o Pai assim nos permite, vibremos por nós mesmos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, naquilo que nós enxergamos e que nos leva às lágrimas, mas confiantes e certos que somos ajudados a todo momento. Mantendo esse clima de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, nós mais uma vez agradecemos a Jesus por essa oportunidade, por permitir aqui na Casa do Caminho de obtermos o conhecimento, o Evangelho e fazermos a nossa reflexão. As palavras ditas na palestra, elas nos remontam à reflexão, à compreensão e principalmente uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito e consequentemente a vida se torna mais prazerosa, nós alcançamos a paz, alcançamos também o equilíbrio. Assim agradecemos a Jesus por essa oportunidade, aos mentores, a todas as entidades espirituais que trabalham nessa casa, harmonizando e preparando o ambiente. Em nome da Casa do Caminho, eu agradeço a todos a presença, que Jesus possa nos conduzir a semana com paz, com tranquilidade e com equilíbrio. Os trabalhos vão prosseguir. Eu peço que todos se mantenham em silêncio para serem conduzidos depois na sala de paz. Uma boa noite e uma boa semana.